Ok, bom dia. Então, já está gravando. Muito bom dia a este encontro do nosso curso livre de História e Teoria do Direito. Hoje falaremos de um tema, talvez um dos mais clássicos e mais importantes de um curso de Teoria do Direito, e por que não também de História do Direito, já que a gente vai conversar sobre aquele que talvez seja o grande jurista do século XX, talvez não, é o grande jurista do século XX, sobretudo para aqueles que estão envolvidos na discussão do direito continental ou do civil law, né? Mas mesmo para aqueles que não estão no civil law, que são de países anglófonos, Inglaterra, Estados Unidos, também reconhecem a relevância dele, que é então o senhor Hans Kelsen, né? Que é o personagem, o autor que é conhecido por causar pesadelos nos estudantes de direito, já que é um autor difícil, é um autor complexo, é um autor rigoroso e, como a gente gosta de brincar, um autor que escreve em alemão, né? E que se escreve em alemão, escreve difícil, né? Ou a gente tem uma certa dificuldade de compreender, muitas vezes também em virtude da mudança da tradução, e da dificuldade até de se traduzir certos termos que no alemão soam muito bem, como sein, sollen, né? E que nós temos que fazer aí peripécias e manobras e acrobacias para traduzir para ser e dever ser, né? E a dificuldade de interpretar o que essas expressões querem dizer, né? Como disse também o Rafael, é parágrafos de 3 páginas, né? Enfim, mas Kelsen, ao mesmo tempo, é um sujeito absolutamente rigoroso, a sua linguagem é muito clara, o que coloca, na verdade, os inimigos dele em maus lençóis, né? É muito difícil refutar Kelsen, é muito difícil decompor a teoria de Kelsen quando se é levada a sério, né? Quando se escapa daqueles formatos mais simplificados, se fala em pirâmide kelseniana, que ele nunca usou esse termo, né? Pelo menos não nesse sentido. Na verdade, teria sido um aluno dele que usou a expressão Stufenbau para pirâmide normativa. Ele mesmo falava de sistema escalonado de normas ou de ordenamento hierárquico, enfim. Então, Kelsen é um personagem complexo, difícil, mas é muito interessante. E eu, nesses últimos anos, dando aula de teoria do direito e história do direito, eu acabei fazendo um esquema que me parece ser muito eficaz para apresentar o pensamento de Kelsen, que é contar ou explicar a sua teoria e um pouco das suas reflexões conjuntamente com a biografia dele. Eu estou convencido e espero que consiga provar isso para vocês. Ao final da aula eu quero ver esse feedback, de que é impossível entender Kelsen sem entender quem foi Kelsen. Isso pode parecer um truísmo, porque, em certa medida, é impossível entender qualquer autor sem você entender quem foi esse autor, ou pelo menos entender a fundo as ideias desse autor, mas me parece que, para Kelsen, isso é especialmente relevante. Porque, quando não se coloca o Kelsen em perspectiva histórica e o contextualiza na sua ambiência teórica, política e social, você escapa, pode acabar gerando uma interpretação kelseniana que escapa às suas verdadeiras preocupações e aquilo que mobilizou a sua teoria e toda a sua produção intelectual, que é imensa, imensa. Kelsen, sobretudo nos países latinos, é resumido como o autor da Reinheitsrechtslehre, né, a teoria pura do direito, mas ele é muito maior do que a teoria pura do direito, ainda que nós possamos dizer que a teoria pura é a sua obra maior, né? É a obra que, em alguma medida, é a pedra de toque para boa parte do resto da sua obra. Mas vamos lá, vamos conversando um pouquinho sobre esse personagem muito interessante. Bom, primeiros marcos temporais. Hans Kelsen nasce em 1881 na cidade de Praga,
e ele morre em 1973, no seu terceiro exílio lá nos Estados Unidos. O que nos coloca já de antemão Kelsen como um representante muito bom para se compreender o que foi o século XX, já que ele viveu os períodos mais tensos e perigosos e quentes desse longo século, ou desse curto século XX, como fala o Eric Hobsbawm. Ele vive a Primeira e a Segunda Guerra Mundial de forma muito intensa, e ele também é um dos personagens centrais para a construção da ordem internacional do pós-guerra. Então, ele estava em todas. Ele estava vinculado a todo esse processo de construção do século XX. Portanto, para se entender a história do direito no século XX, é fundamental que haja um capítulo sobre Hans Kelsen. Não porque ele seja o único responsável por tudo, não, muito longe disso, sem querer heroicizá-lo em si, mas ele é um exemplo muito específico e muito agudo das tendências políticas, teóricas e metodológicas e jurídicas que estão se desenvolvendo nesse século complicado que foi o século passado. Bom, Kelsen, como disse, nasce em Praga, no seio de uma família judia de língua alemã. E aqui a gente já tem vários pontos de partida. Primeiro, ele nasce no Império Austro-Húngaro. Ele nasce, então, numa entidade política plurinacional e pluriétnica que já estava em crise no final do século XIX, com uma monarquia dos Habsburgo, que vinha desde antes do século XVIII, em que os judeus eram fortemente escanteados, ainda que fossem leais servos da monarquia. O professor Ayrton Zilander já até explicou isso numa aula anterior. E a gente está falando de um período em que o nascimento do Kelsen, logo depois do nascimento dele, ocorre o famoso caso Dreyfus, na França, em que um judeu é acusado de traição do exército francês, e isso faz com que o antissemitismo na Europa ganhe conotações e cores ainda mais fortes. E a Áustria já era um lugar especialmente antissemita naquele contexto. Ainda que os judeus fossem importantes para a intelectualidade, para a economia, mas isso não impedia que o ambiente fosse bastante antissemita. Ele nasce em Praga, mas já jovenzinho, bebezinho, a família dele se muda para Viena, a capital da Áustria. E Viena não é qualquer cidade naquele contexto. Viena é uma cidade muito rica culturalmente, é uma cidade onde circulam intelectuais de muitas matrizes e uma nova tendência intelectual, seja entre pessoas da esquerda, da direita, liberais. A gente está falando do lugar onde ocorre o Círculo de Viena, a escola austríaca, Wittgenstein mais adiante. Viena, portanto, é uma cidade... Freud, né? Viena é uma cidade muito importante para a cultura no fim do século XIX e no início do século XX. Ainda que, como disse, a sua estrutura política fosse já uma estrutura do Império Austro-Húngaro decadente ou, no mínimo, anacrônica para todo aquele contexto. Kelsen vai estudar na Universidade de Viena, ele se forma em Direito no início do século XX, em 1906, se não estou enganado. E durante esse período, ele participa de uma série de seminários e circula na Alemanha, como era muito comum na vida universitária, e ainda o é, para participar e conhecer outras ideias. Ele vai para Heidelberg, por exemplo, onde ele participa dos seminários de um importante sujeito, o Yori Jelinek, que é conhecido sobretudo pela sua teoria geral do Estado, que em alguma medida é ensinado até hoje nas faculdades de Direito, quando se fala que Estado é a junção de território, soberania e população, né? O Kelsen se dá mal com o Jelinek, se decepciona profundamente com o Jelinek, mas em alguma medida o Jelinek é alguém que está desenvolvendo uma tentativa de explicação jurídica
para a formação do Estado, o que à época já é algo bastante diferente. Se você pegar a tradição, por exemplo, do Hatzel, que nós já conversamos, que vê o Estado como forças biológicas de ocupação do Lebensraum e outros, ou outras teorias aí que veem o Estado como uma íntima conexão com a guerra, com a violência, e outras teorias naturalistas, nós poderíamos dizer. Kelsen, então, ele é bastante influenciado por isso, é influenciado também por outros seminários. Ele participa de alguns seminários do Freud, ele era um leitor da psicanálise, inclusive a psicanálise em alguma medida aparece indiretamente em alguns dos seus textos durante o desenvolvimento das suas teorias. Ele participa e ele escreve para revistas social-democratas e escreve também para revistas liberais. Ele foi amigo do Ludwig von Mises, enfim, ele circulou com o Karl Jaspers, ele foi padrinho de casamento de gente importante, ele estava, isso durante a vida toda, né? Ele estava, então, inserido num círculo intelectual muito importante da Viena do início do século XX. E é importante saber também que, no início do século XX, há uma discussão muito forte sobre epistemologia, sobre teoria da ciência, em que se busca distinguir métodos e critérios diferentes para as chamadas ciências naturais, ou a Naturwissenschaft, como se falava lá nos alemães, e as ciências do espírito, a Geistwissenschaft. Basicamente, uma mudança de perspectiva teórico-metodológica, em que, enquanto a explicação das ciências naturais passaria por uma lógica de causalidade, a explicação de regras repetitivas e universais, generalizantes, as ciências do espírito, como a sociologia, a cultura, o direito, não necessariamente estariam somente presas a essa estrutura, mas teriam também a influência ou a importância de um olhar para a compreensão, ou seja, fazer ciências do espírito não é simplesmente olhar como algo externo, como um agente externo que apenas observa as coisas acontecendo e não e como se fosse uma mera reprodução de um sistema mecânico da natureza, como a lei da gravidade ou como a biologia, mas também a ideia de que as ciências do espírito exigem uma certa perspectiva compreensiva, ou seja, isso é o Max Weber, por exemplo, né? Tá por trás disso também. Aliás, Max Weber que também inclusive foi assistir um seminário do jovem Kelsen. Kelsen encontrou ele em Viena, certa situação, e infelizmente eles não tiveram muitas relações, mas o Kelsen velho vai inclusive falar do impacto que foi a obra de Max Weber, o Weber que, como sabemos, morreu durante uma epidemia de gripe espanhola do início do século XX também. Pois bem, o jovencito Kelsen, em 1911, ele se habilita para ser professor de direito público austríaco e durante a Primeira Guerra Mundial, ele é convocado para ser assessor direto do ministro da Guerra. Como disse, e como o professor Ayrton já mencionou, era muito comum que esses judeus intelectualizados, apesar do ambiente de profundo antissemitismo e perseguição, ocupassem cargos importantes na administração da monarquia por uma série de motivos. E é o caso do Kelsen, que teria ali 30 e poucos anos nessa altura, e vai servir, então, o Ministério da Guerra e vai conhecer por dentro a burocracia estatal daquele complicadíssimo e bizarríssimo Império Austro-Húngaro. Eu tenho a impressão que essa experiência não é uma experiência assim, não é simplesmente o first job dele, né? Até porque eu nem sei se é o first job, o primeiro trabalho dele, mas é certamente uma experiência que impactou a sua visão de mundo do direito. Porque estamos falando de um império com uma coroa dual entre Áustria e Hungria, em que você
por vezes, não sabia qual que era o direito vigente a uma situação concreta. Porque haviam disputas, acotovelamentos para ver quem é que mandava e quem é que não mandava. Você tinha uma certa confusão, você tinha uma corte superior, que não era constitucional, mas que tentava resolver esses problemas. Mas a gente poderia dizer que, sob um certo prisma da teoria do direito, que ainda não estava formada dessa forma, era um sistema jurídico confuso, cheio de anomias, cheio de antinomias, e que então precisaria de uma solução para aumentar a sua eficácia, para aumentar a sua efetividade e também para deixar com maior previsibilidade as ações governamentais e as ações desse complexo político austro-húngaro, que, repito, era visto como muito confuso. E Kelsen, como disse, ele está dentro do Ministério da Guerra, que durante a guerra é o principal ministério, então ele vai ter assim um espaço específico para aprender como é que funciona um Estado, como é que são os trâmites burocráticos num período que, se comparado a hoje, é muito diferente, é muito mais bagunçado, nós diríamos, é muito mais instável, mas que foi fundamental para construir uma faceta importante que marcará toda a sua vida, que é a faceta do Hans Kelsen como um conselheiro do príncipe. O que se quer dizer com isso? Nessa categoria de um grande historiador do direito italiano, Pietro Costa, que inclusive já foi citado aqui em outras situações, o Pietro Costa fala assim, olha, os juristas, eles não são sempre advogados e nem sempre eles são juízes também ou promotores. Eles não são sempre partes em um processo. Por vezes, os juristas podem ocupar posições de destaque como conselheiros do príncipe, leia-se, como aqueles assessores que estão no entorno do chefe do poder político, construindo a arquitetura da administração pública, criando mecanismos de administração de populações, territórios, valores e dinheiro e assim por diante. E o Kelsen ele inaugura a sua carreira ocupando essa tarefa essa que o marcará durante toda a sua vida, porque mesmo quando ele foge, e a gente vai falar disso, ele continua fazendo certos trabalhos como conselheiro do príncipe, né, convocado para dar certos pareceres, convocado para dar certas explicações ou ajudar a contribuir para a produção de constituições e assim por diante. Essa figura desse jurista que é um grande intelectual, que não é necessariamente um advogado, portanto, mas é um intelectual que contribui para a construção da arquitetura dos estados modernos do século XX, tem em Kelsen um personagem central, talvez o mais importante personagem de todo o século XX. Bom, com o fim da Primeira Guerra Mundial, uma das imposições é o fim do Império Austro-Húngaro e a transformação do Império Austro-Húngaro em uma república. Essa república é uma república muito complicada e muito instável. Assim como na Alemanha aconteceu a inauguração da República de Weimar, que inclusive a gente já fez um podcast sobre o melhor juízo bem longo sobre ela, na Áustria você vai ter uma figura equivalente a uma República de Weimar, né? Só que essa República de Viena, vamos dizer assim, vai ser mais instável que a de Weimar. Enquanto no começo da República de Weimar, apesar dos acotovelamentos, das perseguições aos comunistas e assim por diante, havia uma maioria social-democrata que conseguia formar um regime, um governo, e estabelecer uma estrutura de políticas de mais longo prazo, tanto que, lembrem-se, né, a social-democracia vence a inflação nos anos 20, né? Depois, com a crise de 29, volta, e aí isso é o grande empurrão para a subida do nacionalsocialismo. Mas as práticas da social-democracia nos anos 20 vencem aquela famosa superinflação alemã, e a gente sabe disso até porque o Plano Real é baseado nesses planos da social-democracia alemã do Ebert, né? Que era o primeiro-ministro alemão. Na Áustria, como eu dizia, as coisas não eram tão simples porque você tinha uma disputa muito forte entre os social-democratas, que eram conhecidos como austro-marxistas. Por quê?
Porque esses social-democratas eram marxistas mesmo, em que sentido? Eles não eram revolucionários, mas eles eram materialistas históricos. Então, eles eram reformistas no sentido lá da Rosa Luxemburgo, Reforma ou Revolução, e eles acreditavam sim que uma das funções do Estado era combater, era diminuir a luta de classes e, eventualmente, criando um socialismo gradual através de certas reformas. Você vai ter esse grupo muito forte de austro-marxistas. O principal nome dele é o Karl Renner. Karl Renner, que vai ser um dos primeiros fundadores, um dos articuladores da teoria da função social da propriedade no século XX. E do outro lado você vai ter o partido católico, mais vinculado à centro-direita ou à direita mesmo, vai se extremizando com o passar do tempo, que era um dos antigos apoiadores da coroa dos Habsburgo e que naquele ambiente específico de uma república fragilizada, vão ser mais aguerridos, vão ser mais combativos e vão impedir, em alguns momentos, até atrapalhar a formação de governos nesses complicados anos 20. Essa difícil coalizão, então, vai criar um período de muita instabilidade, né? Muita instabilidade em que Kelsen está vivendo esse período em Viena, e como ele tinha sido conselheiro do Ministério da Guerra, assessor do Ministério da Guerra durante a Primeira Guerra Mundial, ele é depois convidado pelo Karl Renner, que é esse líder social-democrata, né, austro-húngaro, austro-marxista, para ser um dos seus conselheiros jurídicos e um dos redatores da Constituição austríaca. E assim será. O Kelsen, pessoal, ele não tem nenhuma filiação partidária durante toda a sua vida. Ele, pelo contrário, era um crítico bastante virulento de acadêmicos que se filiavam a partidos políticos. Ele dizia que um acadêmico que se filia a um partido político deixa de ser um acadêmico porque trai a sua própria ciência. Parece que ele tem alguma razão em algum desses aspectos dentro da sua premissa liberal, né? Mas ele tinha, sim, nesse início dos anos 20, um certo apreço pelo projeto social-democrata, né? Não dá para falar que ele era um austro-marxista, pelo contrário, ele era um crítico do austro-marxismo. Ele escreve um importante livro sobre teoria do direito comunista, inclusive, que coloca em muitos maus lençóis os juristas que querem ser marxistas, porque ele basicamente demonstra que é impossível você ser jurista e marxista ao mesmo tempo, mas isso é para um próximo debate, para uma próxima discussão. E então ele não tinha nenhuma filiação grande ou ideológica, mas dentro daquele contexto ele vê a experiência social-democrata muito mais possível e democrática do que ele estava vendo naquela direita católica muito antissemita e que não queria dar nenhuma chance para judeus em espaços políticos ou na academia e assim por diante, né? Então, ele vai se associar ao Karl Renner, isso vai custar pesado para ele depois, a gente vai falar disso, e ele vai ser, então, um dos autores da Constituição Austríaca de 1920. E qual que é a grande contribuição de Kelsen nesse projeto, nessa Constituição Austríaca? É ele que vai organizar a arquitetura e vai colocar, então, a estrutura formal da Corte Constitucional Austríaca, que é a primeira Corte Constitucional no sentido moderno e contemporâneo que nós temos. Você já tinha antes várias outras experiências de Corte Constitucional ou de controle de constitucionalidade, né? Aqui no Brasil, por exemplo, Rui Barbosa pensa o Supremo Tribunal Federal. A gente sabe, como ensinou o professor Christian Lindh, que a intervenção federal era um mecanismo de controle de constitucionalidade na Primeira República. A gente tem, então, várias experiências nos Estados Unidos com o caso da Suprema Corte, Marbury versus Madison, que acontece no início do 19, mas só se torna relevante no fim do 19 e início do 20. A gente tem um caso específico na Colômbia também de formação de um controle de constitucionalidade. Mas Kelsen muda o jogo quando ele cria a estrutura da Corte Constitucional, nesse formato específico. Por quê? Porque ele já dá indícios aqui, e isso é um pouco depois de ele escrever o seu primeiro livro, que são Os Altos Problemas de Direito Público Austríaco. Vejam, então, aqui,
tudo isso a gente está falando de um autor que não é um teórico do direito, tá? A gente está falando de um autor do direito público, um Celso Antônio Bandeira de Mello, da Áustria, no início dos anos 20, né? Um Elie Lopes Meireles dos anos 20 e dos anos 10, né? Esse cara, ele vai criar essa arquitetura dessa corte constitucional, que é bem diferente porque ele já está misturando a sua experiência de juspublicista, ou seja, de um cara que trabalhou nos gabinetes dos ministérios e entende de direito público, com a necessidade de uma reforma teórica do direito. Porque a Corte Constitucional dele é essa entrada. Ele vê que a função da Corte Constitucional é a de ser um mecanismo de resolução de problemas intrassistemáticos em um sistema escalonado de normas. Veja bem, o que ele está querendo dizer aqui, né? Enquanto no direito civil ou no direito penal, vai pensar Kelsen, você tem a Corte de Cassação, hoje nós falaríamos aí o STJ, né, ou os Tribunais de Justiça, que tem a função de interpretar e compreender se a sentença, ou seja, uma norma jurídica individualizada, está conforme a lei, uma norma jurídica abstrata, né? Ou seja, se as cortes de cassação têm a função de ver se essas duas normas, uma individual concreta e uma geral abstrata, estão harmonizadas, Kelsen fala que, além dessa corte de cassação, é preciso uma segunda corte, que está acima das cortes de cassação, cuja função não é avaliar se as normas individuais concretas estão conforme as normas gerais abstratas, mas é avaliar se as normas gerais abstratas, elas mesmas, leiam-se, leis ordinárias, atos administrativos, enfim, resoluções, portarias, leis dos mais tipos diferentes que você pode imaginar, estão conforme a outra norma geral abstrata. E essa outra norma geral abstrata é a própria Constituição. Ou seja, Kelsen inventa o controle concentrado abstrato de constitucionalidade. A ideia de que a Suprema Corte, ou a Corte Constitucional, tem o direito, a prerrogativa ou a possibilidade de declarar uma lei em abstrato, e não um caso concreto, portanto, uma lei em abstrato, antes mesmo dela ser aplicada, eventualmente, como inconstitucional. E assim sendo, a Corte teria um poder de veto de algumas leis. Pega essa lei, isola, fala, essa lei é inconstitucional, ela não vale, volta ao parlamento para produzir uma nova lei que seja harmonizada com a Constituição e que não seja igual esta que nós declaramos inconstitucional. Ou seja, Kelsen não vê também no poder constitucional da Corte que ele cria o direito ou a prerrogativa da Corte preencher o conteúdo dessa norma. Ele não pode falar assim, essa lei é inconstitucional, porque constitucional seria assim, e aí supre essa lacuna. Isso não. O poder dessa Corte é de veto. Essa norma vem, ela é inconstitucional, caia entre os parlamentos em cena novamente para produzir uma nova norma. Essa estrutura é uma invenção kelseniana que aparece pela primeira vez na Constituição Austríaca de 1920. Né? Ou seja, você tem as cortes de cassação, onde você disputa e debate e discute das mais variadas formas, o como aquela sentença, no seu caso concreto, como advogado, está conforme ou desconforme as leis, etc., nas cortes de cassação, e você tem a Corte Constitucional, que tem outra função. Né? Ela não vai discutir casos concretos, mas ela vai discutir a constitucionalidade em abstrato das normas produzidas por esse bagunçado regime parlamentarista dos anos 20 na Áustria, em que católicos e social-democratas estão se espancando no meio da rua. Então, esse é um plano de fundo muito importante. É nesse plano de fundo que Kelsen, inclusive, é eleito juiz dessa corte. Cargo vitalício. Né? Afinal, é basicamente como você que criou o menino, agora você que assume aí a responsabilidade. Né? Vai lá e vire juiz nessa corte e dê um jeito
enfim, de organizar essa bagunça desse novo instrumento de controle constitucional que você criou. Ele fica 10 anos como ministro da Corte Constitucional, né, como juiz da Corte Constitucional. Até que em 1929, em meio a essa intensa luta entre católicos e austro-marxistas, ocorre um debate sobre o divórcio na Áustria. Vejam só, lembrem-se que a Áustria é a herdeira do Império Austro-Húngaro, que, por sua vez, é herdeiro da família imperial, que é os Habsburgo, que inclusive é da Leopoldina aqui do Brasil, que é o motivo pelo qual nossa bandeira é verde e amarela, né? O nosso verde e amarelo é da família Habsburgo, e que são uma família conhecidamente defensora dos valores católicos. Princesa Isabel, por exemplo, que era uma catolicaça carola, imensa, absurdamente carola, vem um pouco dessa tradição. Então, o direito canônico na Áustria tinha uma função no ordenamento muito grande, sobretudo na regulação das questões de direito de família, sobretudo nas questões envolvendo filiação, filhos legítimos e ilegítimos, e sobre, em especial, o impedimento do divórcio, já que o casamento católico é indissolúvel até a morte. E, aquele contexto, o casamento católico era compreendido como o único casamento legítimo e o casamento que deveria ser aplicado e implementado pela lei civil. Mas não, na prática as coisas aconteciam um pouquinho diferente disso. Por quê? O que acontecia muitas vezes era que se criava um mecanismo de desquite, parecido com o que acontecia no Brasil, que vinha desde o Império Austro-Húngaro, em que o imperador poderia, em alguns casos específicos, conceder uma licença que suspendia os deveres do casamento. Veja bem, não se tratava de divórcio. Você continuava casado, mas você podia, com a bênção do imperador, vamos dizer assim, suspender os deveres matrimoniais, de morar junto, de fidelidade, de responsabilidade financeira e assim por diante. Então, era muito comum que as pessoas que queriam se separar iam por trás desses procedimentos de muito lobby político também, porque tinha que ir lá embargos auriculares no imperador ou na corte, enfim, para conseguir a suspensão. Com a República, esse procedimento continua acontecendo. Só que, em vez, como não há mais imperador, quem faz essa concessão é o primeiro-ministro. Mas, num regime específico do parlamentarismo austríaco, bagunçado que a gente está falando, o que ocorria era, num acordo intrapartidário, você tinha, por vezes, o primeiro-ministro austro-marxista e o vice-presidente do parlamento católico, e depois trocava, e assim ia, e assim trocava, e assim ia. Então, o que acontecia? Quando o primeiro-ministro era católico, ele não deixava ninguém desquitar. E aí, é muito bizarro contar isso, mas mostra como o mundo... A gente acha que essas coisas só acontecem no Brasil, mas o mundo inteiro é assim, né? Quando esse primeiro-ministro católico tirava férias, o primeiro vice-presidente, que assumia, portanto, a chefia do parlamento, chegava e distribuía aos montes de esquite para todo mundo que pedia, porque ele era a favor do divórcio, sendo austro-marxista, né? E depois, quando voltava o chefe, o primeiro-ministro católico, segurava de novo e não deixava mais nenhum novo. E depois ia nessa. Então, as pessoas ficavam esperando quando o cara ia entrar em férias, pediam, entrava o vice-presidente, que era austro-marxista, e concedia os desquites. E assim ia. Até que algumas ações judiciais começaram a anular os desquites concedidos pelo vice-presidente do parlamento, sob o argumento de que era um cargo transitório e que não poderia, então, tomar decisões de longa duração como essa. Isso vai subindo no sistema judicial, vai para os tribunais, etc., e chega na Corte Constitucional,
a pergunta para se saber se pode ou não, afinal de contas, esse tipo de coisa acontecer. A Corte Constitucional se divide, e a história que se conta é de que, inclusive, como ela se divide, Kelsen, que era o presidente da Corte, dá o voto de Minerva favorável, ele dá uma decisão conservadora na prática. Por quê? Ele fala que o poder constituído tem o direito de tomar as decisões que toma. Portanto, se o cara é vice-presidente austro-marxista, mas ele é o primeiro-ministro naquele momento, ele tem poderes de primeiro-ministro, então ele pode sim conceder aqueles desquites. Isso é lido e pega muito mal pelos mais conservadores e pelos católicos. Kelsen sofre agressões na imprensa. Ele sofre agressões, a família dele sofre agressões, inclusive. É conhecido por... Ele tinha 2 filhas, crianças, jovenzitas, que são atacadas por cunho sexual, machista, por ter dado essa decisão que possibilitava o desquite, nesse caso raríssimo, no espaço austro-húngaro. Isso gera, portanto, um backlash, nós falaríamos hoje, né, na teoria constitucional contemporânea, chique aí. Um backlash, e isso vai fazer com que, num momento em que a maioria católica se sobreponha aos austro-marxistas e eles ganhem o parlamento, eles aprovem uma reforma constitucional, que é a Reforma Constitucional de 1929, que determina que a indicação dos juízes constitucionais não será mais feita pelo parlamento, mas será feita pelo governo, o que é diferente. Uma coisa é você ser eleito pelo parlamento, outra coisa é você ser indicado pelo aquele partido que está momentaneamente no poder, que é o que acontece, inclusive, no Brasil, nos Estados Unidos e assim por diante. Kelsen, ao ver essa mudança, ele acha que isso é uma intromissão de um partido ou do poder executivo no poder judiciário e ele se exonera da Corte Constitucional. Se exonera, e depois ele se exonera também da Universidade de Viena, em que já está também um clima muito quente, ele como professor, em virtude desses impactos das suas decisões na polêmica do divórcio nos anos 20 na Áustria. Isso vai fazer, na verdade, com que os justnaturalistas católicos fiquem inimigo de Kelsen até hoje, tá? Você tem gente que não suporta Hans Kelsen, são os justnaturalistas católicos, porque, basicamente, na minha opinião, ele mata o justnaturalismo, mas aí é uma outra conversa, até nas versões mais contemporâneas do John Finnis, que não consegue resolver o Kelsen, mas isso é uma outra conversa para um outro dia. Bom, o que vai acontecer, então? Kelsen se exonera do Tribunal Constitucional, sai também na Universidade de Viena, e ele é convidado por um social-democrata alemão chamado Konrad Adenauer, sujeito esse que vai ser muito importante, porque ele vai ser o chanceler alemão no pós-guerra, ele vai ser um dos caras responsáveis pela reconstrução da Alemanha, né? E Konrad Adenauer, naquele contexto, ele era um jurista e era prefeito da cidade de Colônia, Köln, como falam os alemães, né? E ele cria um instituto de pesquisas em direito internacional e chama o Kelsen para ser pesquisador neste instituto. Kelsen vai, um pouco a contragosto, é verdade, mas ele não tinha mais muito espaço na Áustria, o ambiente estava muito ruim, ainda que na própria universidade algumas pessoas tenham tentado apoiar, fazer abaixo-assinados para que ele continuasse, ele vai embora, não tem apoio e acaba começando uma nova carreira em 1930 na Alemanha. Parem um minuto, coloquem a mão na cabeça e pensem o que é um intelectual judeu que trabalhou para um governo austro-marxista chegar na Alemanha em 1930. Está lá Kelsen. Nesse contexto, ele começa a fazer os seus estudos em uma outra área. Basicamente porque ele fica sem trabalho. Toda a sua formação, como a gente conversou até agora, era de um estudioso em direito público austríaco. Ele conhecia direito constitucional e administrativo austríaco. Quando ele vai para a Alemanha, o trabalho dele perde sentido, porque é outra Constituição, é outro Estado, é outro regime, é outro governo,
ele já não tem mais campo de atuação. Então é em 30 que Kelsen dá uma guinada muito importante na sua carreira, que ele se volta para o direito internacional. E isso não é um mero detalhe, tá, pessoal? Por que não é um mero detalhe? Não é um mero detalhe porque se você olhar de um ponto de vista do volume da produção de Kelsen, que é muito grande, ele escreveu mais de 100 volumes, é muito grande as obras de Kelsen, ao contrário do que se imagina, a gente pode falar que uns 70% a 80% de tudo que ele escreveu na vida dele foi sobre direito internacional. Depois ele escreve uns 15% sobre direito público austríaco e o resto é sobre filosofia do direito e teoria do direito, que é o que ele mais ficou conhecido depois, né? Ou mais ficou famoso como um autor importante de teoria do direito público, teoria do direito em geral, da jurisprudence, da filosofia do direito, sobretudo nos países de língua latina. Bom, ele está lá estudando direito internacional, é também em 1931, 32, que ele começa a se envolver na sua famosa polêmica com Carl Schmitt, em que ele responde um texto do Carl Schmitt, famoso texto Quem deve ser o guardião da Constituição, né? Em que ele fala que o guardião da Constituição deve ser a Corte Constitucional e não o presidente do Reich, ou seja, a ideia de que não cabe ao poder político fazer a última interpretação da Constituição, mas a um poder ad hoc, técnico, que, em tese, está desconectado de partidos e de regimes de alteração e alternância de poder, porque a Corte Constitucional tem que ter uma visão de longevidade da Constituição. Ele entra nesse embate famoso com Carl Schmitt. E ele começa também, lentamente, nesses anos, em virtude do porquê ele está vendo acontecer na Alemanha a ascensão do nazismo e na Áustria a ascensão do austrofascismo, do Dollfuss, ele começa a escrever um textinho que ainda está ali nos seus primeiros enlaces chamados Lineamentos para uma Teoria Pura do Direito, que seria a versão beta, nós diríamos, da teoria pura do direito. Esse texto, inclusive, ele não circula muito, ele aparece uma pequena versão em italiano, tem alguma coisa em versãozinha em alemão, mas ele era um texto mais interno para a própria organização intelectual e mental do próprio Hans Kelsen. Kelsen está em 1933 em Colônia, essa é uma história famosa, sentado com a sua esposa num café, tomando café da manhã. Ele está lendo o jornal, assim, né? E a esposa dele sentada à frente dele, tomando café, de repente olha e fala, opa, estão falando de você aqui do outro lado, né? Ele estava com o jornal aqui e aqui atrás aparece uma notícia que ela lê o nome dele. Ele vira o jornal e lê a notícia. Professor Hans Kelsen demitido da Universidade de Colônia. Ele recebe a notícia de que foi demitido pelo jornal, portanto. E depois chegam as comunicações. Essa demissão ocorre poucos dias depois da ascensão de Adolf Hitler como chanceler. Ele é, sem nenhum exagero nessa expressão, uma das primeiríssimas vítimas do nazismo, né? Para ver, então, o perigo que ele podia representar para aquele regime de força e também por causa, em grande medida, da paulada que ele deu no Carl Schmitt, no debate, na polêmica sobre o guardião da Constituição. Carl Schmitt, esse que, tão logo Kelsen sai de Colônia, vai lá e assume uma cátedra na mesma Universidade de Colônia, né? Esse que era um sujeito cujo caráter não era lá uma das suas grandes qualidades. O Kelsen, demitido, não por ser judeu, vejam só, o que é uma coisa curiosa, mas ele é demitido por ter tido conexões com os austromarxistas, lá atrás do Karl Renner, quando ele fez a Constituição. Ele tem que sair, fugir da Alemanha. Ele, inclusive, consegue fugir da Alemanha, isso é uma coisa curiosa, com a ajuda de um nazista, né? Que, inclusive, ele nunca soube o nome.
mas o cara vai lá e falsifica um visto para ele, não sei o que lá, e fala, não, vai embora, quase como falando assim, vai dar merda aqui, né? Ele vai embora e ele vai para Genebra, onde ele tinha alguns contatos acadêmicos, e lá ele assume uma posição no Instituto de Direito Internacional, onde ele é contratado para fazer pesquisas em direito internacional, que ele já estava ali ganhando a sua fama nesse contexto, nessa área, e ele também é contratado como árbitro desse instituto. Ele é chamado para tomar decisões, dar pareceres em contendas envolvendo nações, empresas, etc, etc. Kelsen, nesse contexto, entre 33 e 34, inclusive, ele vai ter uma participação muito importante e relevante no Brasil, porque ele será convocado para dar um parecer na Assembleia Nacional Constituinte de 1933 e 1934. Ele vai dar esse parecer, um parecer envolvendo o tema ou a discussão sobre quais seriam os limites do poder constituinte originário. Apenas aqui resgatando um pouquinho, que a gente já conversou com a Maria Pia e com a Laila, de 30 a 34, de outubro de 30 até junho de 1934, o Brasil não tinha uma constituição formal, porque rola a Revolução de 1930, uma das primeiras atitudes é o decreto do Levi Carneiro suspendendo a Constituição de 1891, e formalmente falando, desse período até a entrada em vigor da nova Constituição, o Brasil vivia sem uma Constituição formal e dependendo de atos, decretos do Poder Executivo. E havia o decreto que convocava a Assembleia Nacional Constituinte e determinava a forma da Assembleia Nacional Constituinte. Por exemplo, determinando a presença de representantes corporativos, quantos seriam os números dos constituintes, quem seria, como seriam votados, etc. E há uma discussão na Assembleia se aquele decreto que convoca a Constituinte é válido, porque é possível que um poder de força, uma revolução, limite um poder constituinte de uma Assembleia Nacional Constituinte, ou quando surge a Assembleia Nacional Constituinte, essa Assembleia também tem o direito de revogar o decreto que a criou. Dá para entender a loucura? Esse problemão é só um cara que sabia bastante de direito público e desses problemas teóricos sobre o direito público que consegue resolver. Então, um dos caras que foi chamado foi justamente Hans Kelsen para dar essa resposta. Né? Então, a gente tem aí o famoso parecer de Hans Kelsen sobre a Assembleia Nacional Constituinte de 1933 e 1934. Fica a sugestão da leitura do artigo do meu querido amigo Gustavo Siqueira, que é o coordenador do programa de pós-graduação da UERJ, lá na revista Direito e Praxis, exatamente sobre esse assunto. Nesse contexto genebrino também, Kelsen vai começar a ampliar os seus estudos, porque ele já está com um apetite teórico maior. Ele já abandonou uma parte das suas reflexões sobre direito público, ele continua estudando direito internacional, mas ele já está dando uma guinada interna na sua carreira para olhar com maior atenção a teoria do direito. E aí ele vai estudar muita sociologia e antropologia. Isso é uma coisa que não é muito lembrada, né? Mas Kelsen é um grande conhecedor da sociologia e da antropologia. Ele tem um texto sobre natureza e sociedade que não está traduzido para o português, inclusive. Vergeltung e Kausalität, que é um outro texto dele em alemão, sobre a ideia de causalidade e como é que isso se aplica nas ciências sociais, se é possível haver uma conexão entre os mecanismos das ciências naturais e das ciências humanas para explicar a ideia de causalidade, de reciprocidade, como é que funciona o conceito de sanção. Né? A sanção, a gente por vezes traduz, para facilitar a vida do aluno, uma consequência jurídica. Mas não é bem uma consequência. Consequência é um termo das ciências naturais, que está preso na ideia de causa e consequência. Né? A sanção é a imputação. Então, ele começa a elaborar, via estudos de sociologia e de antropologia, como é que funciona essas lógicas dentro da explicação das Geistwissenschafts, né? das ciências do espírito. É verdade que se você hoje, com a reflexão contemporânea de antropologia e sociologia, ler os textos de Kelsen, você vai torcer o nariz, vai achar que ele pode ser meio preconceituoso, porque ele fala de povos primitivos e coisa e tal. Pessoal, baixem a bola e entrem no contexto do cara. O Franz Boas nem era tão conhecido assim, a antropologia estava bem naquela linha mesmo, e ele está dentro da tradição específica alemã
de pensamento antropológico, e dentro desse contexto ele está dialogando muito bem, né? E é ali também, nesse espaço, por causa da antropologia e da sociologia, que Kelsen vai reforçar uma coisa que ele já vinha de antes, da sua formação liberal. Kelsen é, em alguma medida, um liberal, né? A sua crítica ao direito natural. A sua crítica ao direito natural e que marca, na verdade, a sua entrada a um relativismo e um ceticismo político, né? Ou seja, a ideia de que quem diz o que é natural, por vezes, está querendo impor uma visão de mundo. Essa concepção de crítica ao direito natural de Kelsen, que vai aparecer na teoria pura do direito, mas vai aparecer sobretudo num texto magistral dele chamado Direito Natural perante o Tribunal da Ciência, que para mim é a resposta até hoje não refutada sobre os problemas teóricos e metodológicos e as falácias que estão incluídas nas teorias justnaturalistas. Ali vai ser muito importante, porque o Kelsen vai começar, de fato, a todo momento, tentar organizar a mesa bagunçada dele, de muitas referências, de muitos autores, para escrever a teoria pura do direito, né? Que é uma teoria que rejeita o direito natural, que é uma teoria relativista, ou seja, que serviria para qualquer sociedade, em qualquer conteúdo, e que trabalha justamente com as ideias de sanção, de reciprocidade, causalidade. Então, você vê que a Heines Restlehrer, lá de 1934, a sua primeiríssima edição, é tributária desse período genebrino em que ele está ali estudando antropologia e sociologia. Então, como disse, em 34 sai a primeira edição da Teoria Pura do Direito, com ele já morando em Genebra. E aqui é muito importante que se tenha em mente uma coisa. Eu tenho a impressão, não que Kelsen tenha feito por isso, mas é quase que involuntariamente, quase que psicanaliticamente ele faz isso sem querer querendo, né? A teoria pura do direito é uma resposta ao direito nazista, acima de tudo. Mais do que é bizarro e assustador, a gente já falou disso nesse curso, né? Quem diz que Kelsen é nazista demonstra uma profunda ignorância e uma preguiça. Acho que esse é o principal defeito, pessoa preguiçosa que não estuda. Mas, para além disso tudo, o Kelsen, na verdade, ele escreve a sua teoria formal, a teoria pura do direito, porque ele está tentando fazer um esforço muito relevante, que é: como é que eu defino o conceito de direito e explico o funcionamento de um sistema jurídico que seja tão sólido e rígido ele mesmo que nem os nazistas consigam subverter? Essa é a ideia por trás do Kelsen. Ou seja, como é que eu evito que um discurso racialista, como é que eu evito que um discurso justnaturalista católico, como é que eu evito que um discurso conservador que diz ter a verdade absoluta sobre o que é natural, o que é correto, o que é ético, não consiga engolir toda a teoria do direito e assimilar e reduzir o direito a uma reflexão de um ponto de vista ideológico momentâneo qualquer? Como é que, portanto, eu faço uma teoria que abstraia o direito do momento presente e crie bases formais e sólidas o suficiente para que seja uma definição de direito que extravase no tempo, que assuma mais tempo? Essa é uma força motriz na teoria kelseniana. É por isso que Kelsen é, sem dúvida, para mim, o autor, o maior crítico do direito nazista. Por mais que, como se diz, a teoria pura do direito consegue enquadrar parte, e somente parte, do direito nazista nas suas estruturas, porque tem a figura do Estado duplo, que é discutido naquele contexto, tem as críticas do Neumann e assim por diante, mas ainda que a teoria consiga explicar a ideia de hierarquia de normas até para o direito nazista, isso não é um defeito da teoria. Isso, na verdade, mostra que essa teoria pode fazer isso, mas ela pode também explicar o direito de países democráticos, e especialmente isso. Ou seja, ele deixa aberta a porta para que o direito volte a ser democrático. E aqui a gente tem que adicionar mais um elemento contextual.
Estamos falando de um Kelsen que, em 1930, tem 51 anos. Estamos falando de um Kelsen que já foi expulso do seu país de origem, na Áustria, e que perdeu a sua cidadania austríaca e a sua pensão. Estamos falando de um Kelsen que foi para a Alemanha e lá na Alemanha também foi expulso, perdeu o seu dinheiro, o seu salário e teve que fugir para Genebra. E esse Kelsen tinha 2 filhas e uma esposa e já tinha 50 e poucos anos. E era um intelectual, não era rico. Ele vivia de trabalhos. Então, é um Kelsen que está respondendo involuntariamente, através da sua teoria, aos problemas que estão acontecendo com a sua própria vida. Então, eu acho que essa é uma marca muito importante para você entrar na cabeça do pensamento kelseniano. Mas, nesse período genebrino, ele começa em 34 e 35 também, a dar aulas na Universidade Alemã de Praga, na Tchecoslováquia. Ele era amigo do primeiro-ministro ou presidente, não lembro agora como que era o regime, da Tchecoslováquia. Acho que tinha sido aluno dele ou era amigo, agora eu não me lembro a relação, mas ele tinha uma relação de proximidade e de amizade com esse cara. E esse cara chama o Kelsen para dar aula na Universidade Alemã de Praga. E ele sentia muita falta de dar aula em alemão, simplesmente pelo motivo que nós já falamos, da dificuldade de você traduzir questões teóricas, como sein und sollen, ser e dever ser, para línguas latinas, né? Ou em inglês fica fácil, né? Be and ought, né? Mas em outras línguas a gente não consegue fazer essas traduções. Então ele sentia falta. Ele fica muito feliz quando ele consegue voltar a dar aula em língua alemã. Mas tão logo ele chega na Universidade de Praga, ele já toma um balde de água fria, porque ele é rejeitado pelos alunos. Os alunos da Universidade de Praga alemã, já maciçamente nazificados, caindo, portanto, para o extremismo político, ou boicotam Kelsen, ou começam a agredi-lo verbalmente durante as aulas. Kelsen, portanto, não vê condições nenhuma de trabalhar. Inclusive, eu encontrei a notícia no Brasil, vejam só, no Brasil, que saiu num jornal falando exatamente assim, se não me engano, era o professor judeu Hans Kelsen foi largado sozinho na sala de aula pelos estudantes por ser um social-democrata judeu. Né? Ou seja, os próprios estudantes expulsaram e rejeitaram Kelsen dentro de uma tradição de crítica anticomunista, hiperconservadora e nazista. Isso para mostrar que, por vezes, nem sempre é o Estado que persegue os professores, os acadêmicos e os intelectuais. Por vezes, é a própria sociedade, os próprios alunos. Então, é sempre muito importante ter em mente que, quando há críticas, eventualmente, ou disputas entre estudantes e alunos, a gente tem que prestar atenção no que está acontecendo nesse entorno e nesse movimento. Bom, Kelsen também é convidado para escrever a Constituição da Tchecoslováquia, mas quando ele começa a organizar esse trabalho, a Alemanha anexa a Tchecoslováquia. Né? E aí acaba qualquer discussão. Kelsen volta, ele ficava na ponte aérea, né? Não sei se era ponte aérea ou ponte terrestre, não sei, mas ele ficava sempre viajando entre Praga e Genebra e acaba voltando para Genebra. E aí ele vê que a situação está complicada. Está complicada pelo seguinte ponto. Se vocês pegarem da União Soviética até Portugal, toda a Europa, portanto, continental, você vai ter todos os países, praticamente todos, ditaduras. Ditaduras, inclusive, com tendências antissemitas, com exceção de uma única pequena ilhazinha democrática, a Suíça, onde estava Kelsen, em Genebra. Como ele não tinha muita certeza se a Suíça iria ficar ou não neutra, e ele tinha receios, e a guerra não tinha estourado, mas ele já sabia que algo estava vindo, ele começa a organizar o seu processo de mudança para os Estados Unidos. Ele está entre Londres e Estados Unidos. No começo ele escolhe a Suíça por causa do francês, ele não sabia falar inglês.
né? Ele sabia ler algumas coisas de inglês, mas não sabia falar. E aí, quando ele vê que não tem mais jeito, ele foge para os Estados Unidos. Ele tenta fugir para os Estados Unidos. Os Estados Unidos tinham um programa de recepção dos cientistas perseguidos pelo nazismo, pelo fascismo. Só que Kelsen não se enquadrava nesse programa porque ele não estava sendo perseguido. Ele tinha um trabalho fixo, bem pago, há mais de um ano em Genebra, que era uma democracia. Então é um périplo, na verdade, para ele conseguir o visto para ir aos Estados Unidos. Ele troca cartas com Roscoe Pound, que é o grande jurista americano da Escola Sociológica do Direito, do realismo jurídico ali, daquele contexto, né? O Roscoe Pound convida ele a ir a Harvard, ele vai a Harvard, faz algumas palestras, volta, consegue pegar um visto depois. Primeiro sai o visto para ele, mas não sai para a família. Aí ele recusa de ir, e aí ele fica nesse embate intenso até que em 1940 sai o visto. Ele vai para Lisboa, e Lisboa, que era a ponte do Atlântico, como se dizia, toma um barco e vai para os Estados Unidos. Lá ele dá aula por algum tempo em Harvard, mas ele já sente um choque muito grande. Primeiro, por questão da língua. Ele já é um senhor de 60 anos nessa altura, né, gente? Aprender uma nova língua, né? E para dar aula. Não é assim aprender para ler. Ele já lia, mas dar aula. E somado a isso, a metodologia do ensino nos Estados Unidos não tinha nada a ver com o que ele estava acostumado dentro das faculdades de direito. É o case law, né? Ou seja, estudo de caso, a ideia dos precedentes, não funcionava na teoria dele. Então ele fica algum tempo em Harvard, depois ele é rejeitado, não se dá bem com Harvard, mas o Roscoe Pound faz o convite para ele assumir uma posição na Universidade da Califórnia, em Berkeley, mas nesse caso, na Faculdade de Ciência Política e não na Faculdade de Direito. E ali ele vai. E é nessa universidade que ele fica até o fim da vida dele, na verdade, e onde está em parte do acervo pessoal dele, inclusive. Bom, em Berkeley, na Faculdade de Ciência Política, em 1945, ele vai escrever um dos seus textos mais importantes, que é esse texto aqui, Teoria Geral do Direito e do Estado. Nesse texto, que é uma obra que ombreia a teoria pura do direito, são as duas principais obras de filosofia e teoria do Kelsen, é um texto especialmente importante, porque é o texto em que Kelsen dialoga com a tradição da filosofia analítica do direito e da tradição do common law. Então é aqui que ele vai conversar, vai falar sobre realismo jurídico, é aqui que ele vai debater John Austin, é aqui que então ele vai procurar se acotovelar no debate jurídico que já existia, falar, opa, posso participar, deixa eu entrar aí, deixa eu dar o meu espetáculo, não sei o quê. E isso vai ser um passo fundamental. Vai ser um passo fundamental porque ele dá uma guinada na discussão teórica do direito, em alguns aspectos, nos Estados Unidos. A ponto de, anos depois, a gente fala disso, em 61, Herbert Hart, o grande teórico do direito inglês, vai a Berkeley conhecer Kelsen e debater com Kelsen, nessa que é uma dos grandes embates acadêmicos intelectuais mais interessantes de teoria do direito, que foi publicado depois num texto daquele Essays in Jurisprudence, do Herbert Hart, um artiguinho chamado Kelsen Visited, né, que é a história do diálogo entre os dois. Bom, um pouquinho antes também dele escrever esse livro importantíssimo, Teoria Geral do Direito e do Estado, em que ele dialoga com a teoria da filosofia analítica e dos autores de língua inglesa, ele ainda continua trabalhando, desde a época de Genebra, sobre direito internacional. Ele escreve obras sobre direito internacional e, em 44, ele já está começando a também refletir sobre a importância de se construir um sistema, um regime jurídico, nós poderíamos dizer, internacional, de resolução de disputas, que vai dar, no fim das contas, na ONU. Sim, Kelsen é um dos mais importantes, aspas, autores da ONU. Ele é um dos assessores que constrói o marco legal da Organização das Nações Unidas. E ele começa a fazer isso, sobretudo, porque ele escreve em 44, onde é que eu botei esse livrinho aqui agora? Esse livrinho aqui, ó,
A Paz pelo Direito, Peace Through Law, em que ele vai refletir exatamente sobre a necessidade de se criar um tribunal para resolver as disputas judiciais e os conflitos no mundo do pós-guerra. É 44, já está claro que a Alemanha vai perder a guerra, já rolou Stalingrado, os Estados Unidos está para entrar, entrou na guerra, então ele já está ali preparando o campo para o pós-guerra. E isso vai dar para ele as condições para depois ele ser assessor na ONU e organizador do marco legal da ONU, como é o caso do Pacto do Atlântico, da Carta do Rio de Janeiro e do famoso TR. Ele também vai estar por trás disso, né? Que é o Tratado Interamericano de Autodefesa, né? Ou seja, se atacarem um país americano, em tese, todos os países da América têm que prestar solidariedade, né? Que é um artifício americano de renovação da doutrina Monroe, em alguma medida. Nesse contexto dos anos 40, do pós-guerra, Kelsen também vai passar por alguns apuros nos Estados Unidos. Ele vai ser investigado pelo FBI do Hoover, J. Edgar Hoover, inclusive tem um filme aí com o Leonardo DiCaprio, como um criptocomunista, de novo, por causa da sua relação com a social-democracia nos anos 20, na construção da Constituição Austríaca. O que é muito curioso, né? Como me lembrou uma vez numa conversa o Mário Lozano, a nazistaiada toda que saiu da Alemanha e foi para os Estados Unidos depois da guerra, ninguém foi investigado pelo FBI. Ser nazista não tem problema nenhum, mas ter sido assessor de social-democrata nos anos 20, aí é perigoso, né? Esses aí são os mais perigosos. É claro que tem o contexto de Guerra Fria, aquela maluquice do McCarthy, né? Do macartismo, enfim. E Kelsen, então, ele tem muito medo. Essa é a verdade. Ele é um senhor já, né? Um senhor de mais de 60 anos, com 2 filhos, com 3 exílios, com medo. Então, ele se cala ainda mais em termos políticos. E ele é muito prudente, a partir de então, em todas as relações que ele estabelece politicamente, porque a última coisa que ele queria era perder o emprego na Universidade de Berkeley e a cidadania americana que ele tinha recebido, e ficar apátrida, de novo, vagando com a família pelo mundo. Kelsen, em 49, ele vem ao Brasil. Isso é uma coisa muito curiosa, ele faz uma visita ao Brasil. Na verdade, primeiro ele vai à Argentina, a convite do Carlos Cóssio, né, para debater a teoria pura do direito e a teoria egológica do direito. O Carlos Cóssio é um grande teórico do direito argentino, mas um cara muito mau caráter, assim como Carl Schmitt. Aliás, existe aí o espaço do mau caratismo entre essa turma aí, né? E ele passa maus momentos ali, porque o Carlos Cóssio tenta gravar o que ele fala para depois fazer uma interpretação comprovando de que, na verdade, Kelsen teria se convertido à teoria do Carlos Cóssio, a teoria egológica do direito. Ele faz isso, publica, dá um alarde todo de que Kelsen agora é um discípulo meu, ele cria uma... O cara era um maluco, um mau caráter, né? O Carlos Cóssio. E isso deixa o Kelsen irritadíssimo e ele rompe para sempre as relações com os argentinos, enfim. Mas ele vai primeiro para a Argentina, faz uma série de palestras e de debates, depois ele dá uma passada no Uruguai, faz algumas palestras lá, e a convite do Oswaldo Aranha, na verdade do adido uruguaio, brasileiro, né? Ele vai para o Rio de Janeiro. Eu escrevi, estou terminando de escrever um artigo sobre essa visita, o Gustavo Siqueira também escreveu, engraçado que nós dois escrevemos ao mesmo tempo, sem saber um do outro, essa mesma pesquisa, mas elas têm olhares diferentes. E Kelsen visita o Brasil, ele passa pelo Rio de Janeiro, chega de hidroavião, uma coisa só aí, um detalhe curioso, né? Pousa lá no Rio de Janeiro, no aeroporto que estava em construção, vejam só, né, do Santos Dumont. Você pousava na água direto, ainda parece, né, mas pousava-se diretamente na água, porque era pouso de hidroavião. E lá ele dá 5 palestras. Ele dá 2 palestras no Instituto de Direito Internacional, que era organizado por um ministro brasileiro, que foi juiz da Corte Internacional de Haia. Ele dá 2 palestras
uma palestra na UFRJ, né, Faculdade Nacional de Direito, e uma palestra no Ministério da Saúde e da Educação. Inclusive, na palestra que ele dá na UF, as duas primeiras palestras que ele dá no Instituto de Direito Internacional é sobre o primeiro e o segundo capítulo da Teoria Pura do Direito, que era muito pouco conhecida no Brasil. Existia uma tradução portuguesa da primeira edição que circulava aqui, que chegou pela Saraiva. A Saraiva comprou e reproduziu a tradução portuguesa, mas não tinha ganhado grande espaço ainda não, até porque era um livro muito curtinho. A Teoria Pura do Direito que a gente conhece hoje, que é esse livro maior aqui, né, que na edição brasileira tem 430 páginas, era um livro de 100 páginas, né? Um livro menor, era um livro meio estranho, que o pessoal não conseguia entender exatamente do que ele estava tratando. Então, ele vai lá e dá as duas primeiras palestras, que são o primeiro e o segundo capítulo da Teoria Pura do Direito, com alguns indícios já de uma reforma teórica que ele iria fazer na segunda edição da Teoria Pura do Direito, que a gente vai falar daqui a pouco. Ele dá também uma palestra, como disse, na Faculdade Nacional de Direito, sobre aquele tema do direito natural no Tribunal da Ciência, que são em duas partes. Uma parte ele dá ali na Faculdade Nacional e a outra ele dá no Ministério da Saúde e da Educação. Nessas duas outras palestras, quem preside a mesa é o Francisco Campos, é só uma curiosidade, o cara que é considerado o Schmitt brasileiro, né, equivocadamente, mas preside a mesa do anti-Schmitt, né, o Hans Kelsen. E depois o Kelsen participa de uma reunião petit comité na Fundação Getúlio Vargas, que já tinha sido criada, portanto, né, o Vargas estava vivo, mas já tinha sido criada a FGV, em que participam uma série de intelectuais brasileiros e de pessoas importantes na política, né? Vai participar ali o Levi Carneiro, vai participar o Oswaldo Aranha, vai participar o Bilac Pinto, enfim, vai ter aí uma série de personagens que vão então estar nessa reunião em que Kelsen vai discutir o Pacto do Atlântico e o TR e questões da ONU. E é muito legal essa discussão, eu estou até terminando de escrever o artigo exatamente sobre esse ponto, porque Kelsen entra num embate com o Oswaldo Aranha, né? Ele faz uma certa interpretação do regimento da ONU e o Kelsen discorda. E basicamente o Oswaldo Aranha fala assim, olha, veja bem, eu fui o primeiro presidente da ONU, eu que criei esse negócio, né? Eu sei do que eu estou falando. É bem curioso, porque você tem ali o voluntas legislatores contra o voluntas legis, né? A vontade do legislador contra a vontade da lei. E Kelsen fala, pô, você pode até ter criado, mas o que eu estou lendo não é o que você está falando. Enfim, entra aí um debate curioso entre alguns intelectuais brasileiros e Kelsen. Kelsen também é convidado para ir para São Paulo pelo Miguel Reale, ele recusa porque estava cansado, enfim. Mas essa é a história da passagem de Kelsen pelo Brasil. Ele passa aqui mais ou menos uma semana e meia. Bom, é importante lembrar também que nessa vinda do Kelsen ao Brasil, ele não era o único, né? A gente tinha outros intelectuais judeus fugidos da guerra que estavam no Brasil, né? É o caso do Túlio Ascarelli, importante professor de Direito Comercial, que legou uma importantíssima biblioteca para a USP. Quem for estudante da USP sabe, tem a biblioteca do Túlio lá, que tem obras medievais magníficas. E também o Henrico Túlio Liebmann, que é o grande nome do processo civil na Escola Paulista, que criou aí gerações e gerações de herdeiros intelectuais, como o Bussai, Ada Pellegrini Grinover, enfim, que eram também judeus, portanto, fugidos do fascismo italiano, no caso desses dois, e Kelsen do nazismo e do austrofascismo, no caso dele. Então é interessante porque você tem aí várias visões de refugiados sobre o direito brasileiro. É curioso de trabalhar um pouco com essas imagens. Para encerrar, um pouquinho sobre o Kelsen maduro, né? O Kelsen já senhorzinho, já, né? Em 1960, ele organiza a segunda edição da Teoria Pura do Direito, que, como disse, é 4 vezes maior do que a primeira edição. Ele revê muitos dos seus elementos, trabalha melhor a ideia de Grundnorm, né, a norma hipotética fundamental, apresenta com maior clareza as distinções entre ordenamento estático e ordenamento dinâmico, mostra lá a sua teoria da norma com muito maior clareza, e é esta segunda edição que faz Kelsen famoso no Brasil. Ele era famoso antes, mas não como filósofo do direito.
Ele era famoso antes como o primeiro. Nos anos 30 você encontra referências dele ao jornal como o grande teórico do direito público austríaco. E depois você encontra referências dele como o grande nome do direito internacional e da ONU. É só nos anos 60 e 70, 70 em especial, que Kelsen vai se tornar essa sumidade indiscutível na teoria do direito, né? E essa popularização nas faculdades de direito da teoria pura do direito. Esse é um dos motivos pelos quais, essa é uma das apostas, né, que alguns fazem, da conexão entre Kelsen e essa interpretação de que o positivismo é autoritário, né? Porque Kelsen ele é apresentado para a cultura jurídica acadêmica e universitária, sobretudo a partir da tradução da segunda edição da Teoria Pura do Direito nas faculdades de direito do Brasil inteiro. Então, como ele é lecionado, ele é estudado, ele é refletido durante o regime militar, e a teoria dele contribui em alguma medida para explicar parte do regime militar, ainda que me parece que a figura do ato institucional trava a teoria do Kelsen, a gente pode falar disso em outro momento, você tem ali já uma recepção muito maior das obras kelsenianas, agora como o grande teórico do direito. Ele deixa um livro póstumo, se eu não me engano não foi autorizada a publicação, mas assim foi feita, que é o famoso Teoria Geral das Normas, em que ele revê muitas das suas categorias, inclusive a categoria de Grundnorm, né, a norma hipotética fundamental. Ele adiciona os elementos da ordem internacional como um importante garante da legitimidade, da validade do direito. E Kelsen falece já com 90 e pouquinhos anos, 92, em 1973, na cidade de São Francisco, na Califórnia, depois de finalmente ter tido uma vida feliz, vamos dizer assim, né? Inclusive o final da autobiografia dele, que é uma das recomendações que eu vou passar para vocês, representa muito essa ideia, né? Ele termina a autobiografia dele da seguinte forma, né? Durante a escrita dessas memórias, completei 66 anos. Isso aqui é de 47, teria muito o que fazer ainda, né? Mas dá um tom. Completei 66 anos de idade. Através da larga janela junto à qual está a minha escrivaninha, olho por cima dos jardins a Baía de São Francisco e a famosa ponte Golden Gate, atrás da qual brilha o Oceano Pacífico. Aqui será, com certeza, o último refúgio do viajante cansado, né? Kelsen, então, começa a descansar depois de tanto fugir, tanto passar medo, tanto ser perseguido, mas, apesar disso tudo, eu acho que a grande lição dele, de independente se você concorda com ele politicamente ou não, é da força moral de um sujeito que bateu de frente contra todas as ditaduras perigosas que assolaram a sua família, a sua cultura, e não baixou a bola, né? E respondeu academicamente, intelectualmente, a todas essas questões. Certo, pessoal? Então, aqui é uma espécie de biografia intelectual desse autor austríaco, que, repito, na minha opinião, só se entende se você partir desse pressuposto. Se você for direto para a teoria pura do direito, sem saber quem é, de onde saiu, para onde foi e contra quem ele está escrevendo, você não pega o Kelsen, você não entra na cabeça dele, e aí você pode fazer, eventualmente, aquelas interpretações bizarras e deturpadas de que Kelsen é nazista, Kelsen é autoritário, Kelsen é conservador, que Kelsen é reacionário, enfim, tem várias e várias e várias interpretações bizarras e erradas sobre essas questões. Certo? Perguntas, pessoal? Vamos lá ver se tem alguma pergunta, por favor. Se tiverem, mandem aí. Vamos ver. Rafael pergunta, esse desquite é um caso de flexibilidade do direito em função da graça nos termos do Espanha? Rafael, eu não tenho certeza, porque eu confesso que eu não fui a fundo para estudar a história do desquite na Áustria, né? Mas eu acho que sim, tá? Pela própria estrutura, me parece que era uma deliberação, uma liberalidade
do imperador e depois do primeiro-ministro de suspender os deveres matrimoniais. Não era anular o casamento, né, mas suspender os deveres matrimoniais. Vanessa coloca aqui os artigos, Rafael também coloca outros artigos. Então, pessoal, Rodrigo Sartotti, fala, Rodrigo. Vamos lá. Tiago, sobre seu último comentário sobre as relações entre a TPD e os atos institucionais, tem alguma indicação de texto? Não tenho, Sartotti. É algo que eu estou tentando elaborar também, tá? Então, talvez eu escreva isso mais para frente, tá? Luaces, meu querido. Tiago, qual o peso de Kelsen na formação do direito público brasileiro? Ele influencia os publicistas pós-ditadura? Luaces, pré-ditadura já tem uma influência grande, como falei, ele dá um parecer na Constituinte 33-34, ele é referido como um grande justpublicista austríaco, né? Você encontra textos do Nelson Hungria se referindo a ele nesse sentido, você tem, enfim, uma certa compreensão de que ele é, sobretudo por causa de 2 livros dele, um deles é o Hauptprobleme, né? Lá os altos problemas de direito público austríaco, então, nesse contexto dos anos 30 aos anos 50, 60, ele é especialmente conhecido como um grande justpublicista, né? Agora, no pós-ditadura, eu já não posso te dizer, tá? Eu não sei. Eu acho que ele influencia, sim, dentro de uma concepção mais geral de teoria do direito, né? Sobre sistema escalonado de normas, ordenamento estático, ordenamento dinâmico, teoria da norma e assim por diante. Mas eu não tenho certeza se ele, de fato... sei lá, se o Eli Lopes Meireles, que nem era tão pós-ditadura, né, era um kelseniano. Pode ser que sim. Isso, na verdade, você que vai ter que me responder, viu, Luaces? Pega lá os manuais da Di Pietro, essa turma toda, e vê se eles citam o Kelsen, né? Vê se eles trabalham com algumas das ideias dele, ou se eles recuperam algumas das reflexões deles, né? Igor, só para anotação, qual o livro que o Kelsen escreveu logo no começo da carreira em Berkeley? Teoria do Estado e do Direito, exatamente. Celso Antônio é kelseniano. É isso aí, Luaces. Então, nesse sentido, me parece que... Mas aí tem que ver, Luaces, se ele é kelseniano. Que kelseniano que ele é? Né? Porque existem muitos Kelsens, como eu falei. Tem o Kelsen do direito público, o Kelsen do direito internacional e o Kelsen da teoria do direito. Né? Pode ser que ele seja um e não seja outro. Então, tem que ver em que... Como diz o Mário Lozano, é assim... É importante ter na cabeça que Kelsen talvez tenha sido o jurista mais influente do século XX, o mais importante do século XX. Então, todo mundo, em alguma medida, pode ser influenciado pelo Kelsen, mas não necessariamente é kelsenólatra, né? Pode ser kelsenófilo, mas não kelsenólatra, ou seja, pega certas partes e rejeita outras. Isso é muito comum, sobretudo numa cultura de periferia, que trabalha com referências externas tão bem quanto a cultura jurídica brasileira. Tá bom? Muito bem. Se tiverem mais perguntas, vão escrevendo ou feedbacks, que eu vou apresentar aqui para vocês as minhas sugestões de leitura para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre esse pensador austríaco. Bom, primeira indicação. A primeira indicação é, sem dúvida, a autobiografia de Hans Kelsen, tá? Publicado aqui pela Gen Método e pela Forense, está aqui na 5ª edição. Tem um estudo interessante do Otávio Luiz Rodrigues, assinado também pelo Toffoli, chamado Hans Kelsen, o jurista e suas circunstâncias. É um texto, e aí depois entra a autobiografia dele, muito fácil de ler. Eu li em um dia, porque também a formatação é fácil, o Kelsen escreve bem nesse texto, não é aquele jurista alemão difícil de ler, né? Nessa autobiografia ele é bem falado, conta muito sobre o contexto, sobre as brigas acadêmicas, ajuda a entender como que era o momento universitário, é bem interessante. Depois da autobiografia, uma coisa que é dita para todo mundo, mas ninguém faz, e eu vou ter que fazer a mesma coisa, leiam a Teoria Pura do Direito, viu? Mas para ler mesmo, né? Eu sei que é difícil, eu sei que é complicado, eu sei que, por vezes, a tradução não ajuda muito, porque é difícil traduzir do alemão para o português. Essa tradução aqui da Martins Fontes, por vezes, não é a melhor das traduções, mas aí a minha sugestão é, para quem tiver um bom inglês, leia a Teoria Pura do Direito em inglês. É muito mais fácil do que ler em português. Acreditem se quiser. Justamente pela questão da tradução idiomática, do ought and be, etc. Vocês vão ver que é muito mais fácil. Inclusive, você pega e compara um parágrafo em português e o outro, mesmo parágrafo no inglês. O do inglês é menor, mais conciso e mais objetivo.
né? Então, isso, para quem tem um bom inglês, fica aí a sugestão. Ou então, gente, encarem, leiam em português, leiam em espanhol, procurem a tradução portuguesa, enfim, para também ter outras referências. Além disso, outros 3 textos do Kelsen. Leiam Kelsen mesmo, né? Problema da Justiça, de Kelsen, em que ele mostra das suas categorias relativistas e a sua crítica ao direito natural, né? Então, ele basicamente afirma a ideia de que a justiça é uma crença humana, e sendo uma crença humana, se você impõe um conteúdo prévio à justiça, você mata a possibilidade da sociedade definir o que é justiça, e você então afirma uma teoria, ainda que sem querer, justnaturalista, ou com conteúdos predispostos que entram na falácia naturalista de supor que um ser gera um dever ser. Então aqui ele explica muito bem. Num outro livro dele, que eu não estou aqui comigo, que é O que é a Justiça? Nesse livro, ele tem o famoso artigo, que vocês acham também em PDF facinho na internet, O Direito Natural perante o Tribunal da Ciência, que é um artigo seminal, magnífico, tem que ler e tem que conhecer. Tá? A Paz pelo Direito, que é o Kelsen internacionalista, é o Kelsen da ONU, é o Kelsen refletindo sobre mecanismos de resolução de conflitos internacionais a partir de um sistema internacional de justiça. Como disse, Teoria Geral do Direito e do Estado, que é o livro complementar da teoria do direito, da teoria pura do direito. Então, aqui ele está conversando com os europeus continentais e, em decorrência disso, com os latinos, né, os de língua latina e nós. E aqui ele está conversando com os estadunidenses e com os ingleses. Então, você tem os mesmos temas sob 2 perspectivas diferentes. É bom se conseguirem fazerem o combo. Tá? Bom, kelsenianos a gente tem muita coisa, né, de indicação. Obviamente, eu começo por aquele que talvez seja um dos maiores kelsenianos da história, Norberto Bobbio, né? Leiam Teoria da Norma e Teoria do Ordenamento. Eu acho que Norberto Bobbio, não só esse texto, mas o outro texto dele que é muito bom, que é Estudos de... Cadê aqui aquela coisa? Justnaturalismo e Positivismo Jurídico, que é aqui, ó, que é o Bobbio já convertido ao kelsenianismo, como ele diz, né? Então é muito bom para se ler, simplesmente por um ponto. Norberto Bobbio talvez tenha sido o jurista que melhor escreveu na história do século XX. Não sei se da humanidade, mas eu colocaria possivelmente no top 10 da humanidade. Porque Norberto Bobbio é muito bom escritor. Ele consegue passar com uma clareza absurda certos conceitos e certas ideias. Então, eu acho que isso é muito bom ler o Bobbio, não só por ele, que ele é muito bom também, mas para entender o Kelsen vale a pena. Depois que você já foi para o Kelsen, né? O continuador do Norberto Bobbio é também um kelseniano muito importante, Mário Lozano. Né? Aqui a gente tem esse segundo volume da sua coleção Sistema e Estrutura no Direito, que são de 3 volumes. Esse segundo volume, chamado Século XX, ele faz uma longuíssima discussão sobre Kelsen. Né? E o Lozano conheceu o Kelsen por cartas, ele traduziu a segunda edição da Teoria Pura do Direito para o italiano, ele é talvez o maior kelseniano vivo na Europa hoje. Eu tive o privilégio de conhecê-lo pessoalmente aqui no Brasil, depois fui a Milão na casa dele, e tem aí um episódio do Salvo Melhor Juízo entrevistando o herdeiro do Bobbio e tradutor do Kelsen na Itália. E por fim, outros que é possível indicar, o Stanley Poulson, né? O Stanley Poulson é um grande conhecedor de Kelsen também. Ele tem organizações de textos sobre Kelsen nos Estados Unidos, o impacto dele na Universidade de Berkeley. Ele tem um textinho muito bom traduzido para o português, que coloca o Kelsen em comparação com a tradição da filosofia analítica, que chama a ideia, deixa eu pegar aqui para vocês, a ideia central do positivismo jurídico. Eu acho que é isso. Exatamente. A ideia central do positivismo jurídico Deixa eu abrir aqui o PDF. Mandei aqui para vocês no chat. É o texto do Poulson. Esse artigo foi traduzido pelo Thomas Bustamante, lá do FMG, grande teórico do direito também.
E aqui o Poulson faz um diálogo entre John Austin e Kelsen, que é muito legal para vocês, então, distinguirem a tradição do positivismo analítico, que vai estar em Austin, e depois vai chegar lá no Hart, para o positivismo, que ele vai falar que é o positivismo sem naturalismo, que é o positivismo do Hans Kelsen, tá? Então, é uma boa reflexão. Então, essas são as minhas sugestões para quem quer conhecer um pouquinho mais de Hans Kelsen. E sempre lembrem-se, tem muita coisa, ele escreveu demais, ele escreveu muito, ele não cabe em caixinhas simplificadoras, tá bom? Exatamente, o Rafael está falando, é bom entender também o neocantismo de Marburgo, né? Esqueci de falar esse ponto, né? Qual que é a filiação teórica mais forte do Kelsen? É o neocantismo, né? Alguns colocam ele na Escola de Viena, outros não sei o que lá, mas a marca mais forte do Kelsen aqui é o neocantismo. Claro que essa aula eu quis dar mais um pouco da história biográfica dele, que aí você pode ver um Kelsen mais social-democrata, liberal, enfim, com outras preocupações, mas é um dos grandes autores que está pensando as condições de possibilidade de se conhecer o direito. Né? Essa é, como é que eu conheço o direito? Como é que a gente consegue definir um conceito de direito que independa das intromissões da política, da economia, da sociedade? Naquela época, ele está pensando dos nazistas, desses caras que querem me matar. Né? Então, é um pouco esse fundo. Né? Muito bem, vamos ver aqui as perguntas da turma. Vinícius Dino, Tiago, há um embate entre a teoria tridimensional do Reale com a teoria pura do direito do Kelsen? Teria algum artigo, tese sobre o assunto? Vinícius, deve ter sim, cara, não vem nada na minha cabeça agora imediatamente. Mas tem algumas coisas curiosas, né? Vamos lá. O Miguel Reale é parte da tradição do culturalismo, que tem no México Recassensiches, você tem vários autores aí dessa tradição do culturalismo, e o Kelsen já tinha relações com o Recassensiches, né? Discordava de algumas premissas e não era exatamente concorde com muitas das suas ideias, mas há um diálogo, assim, ainda que indireto, entre esse culturalismo e a teoria tridimensional do direito, tá? Eu não me lembro agora de um texto específico que coloque Miguel Reale frente a Kelsen, tá? Depois eu posso procurar e te achar mais precisamente. Vamos ver. João, pode-se dizer que Kelsen foi o primeiro autor que tentou justificar o direito pelo próprio direito, tendo em vista que os justnaturalistas justificam por outros critérios, os positivistas justificam pela autoridade? João, eu acho que é bem por aí, tá? Eu colocaria bem nesse caminho. O que ele tenta é dar uma pureza ao direito, né? E aquilo que todo mundo fala, e por isso que eu talvez não tenha até falado tanto aqui, quando a teoria pura do direito, reine Rechtslehre, a teoria pura, a pureza, não é do direito, mas é da teoria. Né? A teoria tem que ser pura, o direito é impuro, porque o direito é fruto da sociedade, é fruto de valores, é fruto de vontades, é fruto de acordos no parlamento, é fruto de condições econômicas, é fruto de condições políticas, é fruto da moral vigente, é fruto de muitas coisas. Agora, será que é possível criar uma condição de possibilidade para um conhecimento que eu consiga definir o que é o direito sem ter que discutir o mérito das condições econômicas, sociais, morais, etc.? Será que eu consigo definir o direito de forma eminentemente jurídica? Né? Ou seja, distinguir o direito das outras esferas da sociabilidade? Essa é a grande premissa por trás. Né? Então, é a teoria. E o que é uma teoria, gente? Teoria é uma abordagem, um jeito de olhar. Teoria vem de theorein no grego, que significa ver, visão, né? No sentido de você ficar observando as coisas. Né? Então, assim, teoria é um jeito de olhar para os objetos. A gente já conversou disso lá na primeiríssima aula. Né? Então, uma teoria pura é um ponto de vista que seja purificado de intromissões externas. Né? Josimar, é importante desmistificar a imagem que se passa ali nas faculdades, muito ranço e preguiça mesmo de contextualizá-la. Exatamente, Josi. Rafael fala, bom entender também o neocantismo em Marburgo. Que você colocou para a gente a grande Rafael Mateus, lenda absoluta, que nos faz aí todas as anotações. Depois me manda um e-mail, Rafael, com as últimas anotações.
O Reale também é muito neocantiano, embora mais pela escola de Baden. Mas o Reale ele se torna neocantiano dos anos 40 para os anos 50, né? Já é em outro contexto. Antes ele era integralista, mas aí é uma outra coisa que a gente conversa. Então, Luhmann se aproxima bastante dele nesse sentido. João, eu não tenho absoluta certeza, porque eu confesso que eu não sou um grande leitor de Luhmann, tá? Eu li, 2, 3 artigos ou textos dele durante uma disciplina do mestrado e nunca mais voltei a ele. Deveria voltar, mas farei isso mais adiante. É isso então, turma? Mais alguma questão? Gostaram de conhecer um Kelsen pessoa de carne e osso, com cheiro, com cabelo, com medo, com vergonha, com, enfim, problemas, né? Eu acho que é um Kelsen que ganha uma outra faceta, né? E ajuda a desmistificar a quantidade maciça e absurda de estupidez e bobagem que se escuta por aí quando se fala na figura de Hans Kelsen. Tá certo? Então é isso, pessoal. Um abraço a todos. Precisarem falar comigo, eu estou lá no Twitter, especialmente. A gente conversa por lá e a gente volta a falar sexta-feira. Eu não tenho certeza se a gente vai ter aula sexta-feira, porque eu estou ainda organizando a agenda, mas provavelmente a gente tem. Se não, já sei que na outra semana, na terça-feira, a gente vai ter uma aula, tá bom? Um abraço a todos, beijo a todos, uma boa semana e se cuidem, não saiam de casa. Valeu, gente. Tchau, tchau.